Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o anúncio do Papa Francisco desta semana, que vai permitir aos padres católicos dar perdão às mulheres arrependidas, aquelas que praticaram o aborto, que fizeram o aborto. Esse é o nosso assunto hoje. Lembrando que você pode encaminhar perguntas, sugestões ao programa, sugestões para pautas que você gostaria de tê-las discutidas aqui no programa. Você pode encaminhar com perguntas aqui, sugerindo temas e assuntos para o nosso debate. No WhatsApp 9188 4044. Aí você manda a sua sugestão de assunto para o debate no Conversas Cruzadas. Bom, doutor Jorge, o que diz aí a estatística, a literatura médica nos países em que o aborto foi legalizado? Bom, as estatísticas são comprometidas porque há um viés, né? Quando o aborto era proibido, as estatísticas não registravam um grande número de abortos. Mas se dizia que eram subregistrados. Não, é óbvio que são subregistrados. Sim. No momento em que houveram clínicas oficiais, todos os abortos passaram a ser registrados. Então num primeiro momento, houve um aumento. Dali para diante, houve uma estabilização e depois houve uma queda. Essa queda foi acompanhada porque os métodos contraceptivos mais eficientes foram sendo oferecidos, né? Então, o endosceptivo, o Mirena, que é o DIU de hormônio, foi a segunda libertação da mulher. A primeira libertação foi a pílula, a segunda foi o Mirena, né? Então, à medida que as mulheres tiveram acesso a métodos contraceptivos melhores, e é isso que nós temos que fazer no Brasil, E isto é uma medida de saúde pública. Então, outra conversa oferecer a todas as mulheres indistintamente todos os métodos contraceptivos, inclusive os caros, como o endosceptivo, né? Aí sim, nós teremos um número menor de gravidezes indesejadas. Pois é, mas doutor Jorge, a igreja não permite nem o uso da camisinha. Isso dá um outro... Não permite nem o uso da camisinha. Peraí, Olha, Renato. Eu não tenho nenhuma paciente que Tem deixou de usar o método contraceptivo porque a igreja proíbe. Vamos ver, peraí. Nenhum. Vamos entrar aqui. A questão, a igreja tem uma proposta Nenhum. Tem uma proposta clara que é uma proposta. A igreja nunca obrigou ninguém. Não tem... Ninguém... Eu não vou arrancar preservativo da mão de ninguém. E se alguém quiser usar a pílula, use. Porque a igreja tem uma proposta dizendo, tu pode ser mais feliz vivendo a sexualidade de um determinado modo. Isso é uma proposta da igreja que nunca não tem intenção de obrigar ninguém, tanto que não tem, ninguém incita violência, ninguém incita de nenhum tipo. É uma proposta. Quem quer viver, viva. É outra questão aqui, mas isso dá para outro Conversas Cruzadas inteiro. Agora, a questão aqui que eu queria trazer, os dados, ou seja, os dados que eu conheço mais são os da Espanha, que eu morei lá há 5 anos. Na Espanha, se dizia antes da aprovação do aborto, com a pressão para a aprovação do aborto, que se tinha 300 mil abortos ilegais por ano. Ou seja, no ano que foi aprovado, tudo bem, digamos que o ano que foi aprovado não estava muito bem implementado, mas no segundo ano estava. Todos os serviços estavam implementando. O primeiro ano deu 1.000. O segundo ano deu 15 mil abortos. Ou seja, por isso que eu falo, ou seja, todos os países onde foi aprovado o aborto foi a mesma situação. Números super inflados aumentou o número dizendo que tem um excesso, que tem um problema de saúde pública, e o aborto começa a ser realizado e aquele número não era tão real como se dizia. Eram estatísticas sem fundamento sem mas fundamento estatístico. Reduziu o número de mulheres... Não. Reduziu o número de mulheres que chegam nas enfermarias, nos ambulatórios com problemas decorrentes. A questão é que não temos dados concretos sobre isso. Então, deveria ser feito um estudo concreto sobre isso. E depois discutimos, olha, isso aqui é ou não é um problema de saúde pública? Agora, um estudo sério. Não é essa elucubração, 1 milhão de mulheres morrem na América Latina por causa do aborto legal. Tá, isso eu posso, assim como eu posso jogar que não sei quantos milhões morrem por outro motivo. Mas a gente tem que a gente tem que trabalhar em cima de dados estatísticos oficiais. Só que esses dados não existem. Tem vários estudos que vão jogando assim, dados altíssimos, mas que o único dado mais concreto que nós temos hoje é do DataSUS, que não é real.
mas é pelo menos visto e anotado, visto e anotado, visto e anotado. Mas é oficial. É o único O registro que nós dos temos. atestados de óbitos é um meio relativamente eficaz de a gente analisar a causa da morte. E se essa morte foi materna ou não foi materna. Esse estudo que tem que ser feito. Se ela foi Pegue. direta ou indireta. Existe a comissão de mortalidade Existem materna vários. da qual eu participei. Existem vários Não estudos. tinha, sinceramente, eu sei que eu estou no Sul maravilha, mas não tinha tanta morte assim materna por aborto. O DataSUS mostra que... Aqui morre mais por hipertensão. O DataSUS nos mostra que 66 mil mulheres morreram em 2010 em idade fértil. 66 mil mulheres. Então, como é que tem 200 mil que morrem por causa do aborto? É completamente exagerado. Nós estamos aí registrando nos últimos anos no Brasil uma redução na taxa de natalidade. Isso é um fato. Mas é fato também que nas camadas mais pobres também reduziu, mas reduziu menos do que nas camadas mais ricas, né? Isso aí é um fato também. O que se diz para aquela mulher que tem consciência do seu ato, que é jovem, que está desempregada, que tem pouca renda, que já tem 2 ou 3 filhos e que de repente engravidou de novo e tomou a decisão de abortar? Eu digo do ponto de vista prático mesmo, né? De condições que ela tem. Ela não tem necessidade de ficar com essa criança depois que essa criança nascer. Ela pode deixar para doação. Se for o desejo dela, né? Não. Pode Você ficar. me perguntou o que eu digo para ela sim. que não pode fazer isso, não pode cuidar, não pode, porque já tem filho. Ela não tem necessidade de sustentar mais esse filho, ela pode dar para doação. Mas essa mulher teve a possibilidade de conversar. Tu está dando um exemplo de uma mulher que teve a possibilidade de conversar. O que eu questiono é que hoje como o aborto é proibido, a mulher não pode conversar. Não basta apenas legalizar o aborto, tem que legalizar e fazer um programa de acolhimento à mulher gestante que está pensando em abortar. E por que necessita do aprovação do aborto para depois fazer? Para a mulher ter coragem de falar. Se investe dinheiro real. Por que a mulher não falava quando era violentada em casa e agora com a Lei Maria da Penha, com todos os serviços de direitos humanos, ela fala? Porque ela se sente segura hoje. Empoderada, né? Ela se sente com o poder de falar. Eu posso falar e eu não vou ser punida. Qual é o poder que tu vai dar para uma mulher de dizer eu quero fazer um aborto se eu não posso fazer um aborto? Não, você dá o poder de discutir, de escutar, de pensar, de parar para pensar sobre aquilo. Mas isso ela pode parar para pensar. Só que ela não pode fazer. Não são oferecidos, o doutor falava ali, não são oferecidos centros de apoio claros, com clara intenção disso. A pressão hoje é para aprovar o aborto, não é para criar centros de apoio. A mulher que quer fazer o aborto, ela não vai num centro de aborto para chegar à conclusão de que ela não quer. Ela vai procurar um lugar que faça. Então, o que isso vai estimular simplesmente é se estimular o lugar que faça. Por quê? Por que depois você diz, então vamos criar isso e depois vamos discutir? Ela não vai de novo na discussão, então, não, no teu raciocínio. É porque a hora que tu legaliza o aborto, isso vira pré-requisito para a prática do aborto. O médico pode fazer aborto se a mulher tiver o atestado de que frequentou 3, 4 aulas sobre o assunto. Não funciona. Você sabe que não funciona. Por que não funciona? Porque o pré-natal hoje em dia funciona. Vai na Espanha. O pré-natal funciona. Na Espanha legalmente é exigido isso. Vai na Espanha e tenta abortar. Tem um psicólogo, tem um psicólogo de plantão na clínica que só assina. Só assina. Aí é uma questão, aí já é uma questão da consciência daquele psicólogo que não está exercendo a atividade da consciência dele. Do mercado. O aborto é um mercado. Você não viu na internet, que na televisão praticamente não saiu. Você não viu na internet a Planned Parenthood vendendo fetos vendendo cérebro por $25 mil. Para quê? Para a indústria cosmética, vendendo colágeno, vendendo... É um negócio. Tem um documentário muito bem feito, Blood Money, que fala sobre o dinheiro do aborto. A pressão hoje se pega sempre pelo lado sentimental, se pega sempre nos casos mais delicados, se pega sempre na questão de saúde pública. O aborto hoje é um negócio. O senhor acha que hoje a motivação não é para dar liberdade, direito, segurança, saúde para a mulher? O senhor acha que acima disso está uma grande conspiração aí econômica, um mercado? O que funciona, Renato, Igor? Ou seja, o que funciona, convenhamos, o que funciona com motivos humanitários com tanta pressão no mundo hoje? Ou seja, não tem, assista esse documentário, Blood Money, fala dinheiro de sangue.
Não tem nada com tanta pressão internacional hoje. Vamos retomar esse assunto daqui a pouco nas considerações finais aqui no Conversas Cruzadas. Até já.